o Memorial da Resistência, e fui visitar o Memorial da Resistência e aqui em São Paulo, que é o antigo DOPS, e aí foi um momento muito sensível, assim, muito importante, muito duro, muito fantasmagórico, muito. Poderia resumir numa palavra, foi um momento assombrado. E, quer dizer, essa questão do nosso passado de violência e tortura nos assombra. E ouvindo você falar, Sueli, sobre o nosso passado mais recente, comum, do qual cada um de nós foi vítima em um determinado ponto, né, desse mapa da violência. Hoje também, para variar, mandei para as minhas advogadas mais um conjunto de ataques que eu já estou tão acostumada, mas tão acostumada, que só quando as coisas são um pouco mais sérias e graves é que eu realmente tenho me amparado, por exemplo, na justiça para tentar fazer alguma coisa minimamente defensiva em relação a esse estado de coisas no Brasil. Bom, eu estou muito feliz de poder conversar com vocês e pensei em fazer uma exposição, então, dentro desse limite de tempo bem breve, considerando algumas coisas que eu julgo muito importantes da gente pensar na linha dos temas que vocês propuseram. E então, isso necessariamente o que eu vou dizer tem a ver com o lugar a partir do qual eu falo, afinal de contas, sou uma professora de filosofia e uma pessoa que se dedica a escrever ensaios, escrever romances, escrever alguns artigos, enfim. E a minha preocupação sempre é uma preocupação com a linguagem, uma preocupação com o que as pessoas pensam, mas não apenas com o que elas pensam, e sim como elas pensam. Me interessa, portanto, entender como se produz o pensamento dos indivíduos, e eu coloco aí pensamento como um conjunto de racionalidades, argumentações, mas também sensibilidade, crenças. E penso isso em relação aos indivíduos e também em relação às massas. Então, como se produzem pensamentos? É um problema, digamos que pode parecer mais epistemológico num primeiro momento, mas ele é um problema político. Então, como as pessoas pensam o que pensam, por que elas sentem determinados afetos, determinadas emoções, por que certos sentimentos se tornam dominantes numa sociedade, como, por exemplo, o sentimento do ódio na última década do Brasil, e, e me preocupo também em entender como isso, então, atinge as massas. Então, eu queria colocar isso, assim, para um começo de conversa, para que vocês entendam que eu, como professora de filosofia, fico sempre tentando reconstruir as coisas do começo. Hoje, quando eu me preparava para conversar com vocês, eu pensei em colocar, inclusive, essa questão dessa maneira. Nós, como pessoas responsáveis, que pensamos o Brasil, que estamos interessadas em entender o Brasil, em construir rumos para esse país, a gente vai ter que sempre começar do começo, e talvez em todos os países do mundo onde o poder econômico e o poder religioso e o poder político se amalgamaram de uma maneira bastante perversa, talvez todo mundo tenha que começar do começo, e isso implica começar do pensamento, começar da reflexão. Como professora de filosofia, eu nunca atingi um ponto de desespero de acreditar que não vai ser possível fazer com que as pessoas pensem, mas simplesmente porque eu acho que a nossa tarefa histórica é nos contrapormos em bloco, enquanto seres pensantes, enquanto amantes da democracia, enquanto cidadãos e cidadãs responsáveis, nós precisamos nos contrapor em bloco contra essa aniquilação do pensamento reflexivo. E, para mim, esse é um dos nossos maiores problemas, talvez o maior de todos os nossos problemas,
Afinal de contas, por trás de todas as atitudes autoritárias, de todo o arranjo sistêmico sob o qual nós somos oprimidos, há, sem dúvida, um parâmetro de pensamento, isso que a gente em filosofia pode chamar de racionalidade, e essa racionalidade é uma racionalidade patriarcal e capitalista e racista e tudo isso, né? Bom, então, eu quero falar com vocês sobre isso que me foi proposto, pensar em raça, classe, gênero e modelos de sociedade, e talvez algum de vocês já tenha se encontrado com um pequeno livro que acabei de lançar nos últimos meses, que se chama Mundo em Disputa. Eu vou falar algumas coisas sobre esse pequeno livro. O subtítulo dele é Design de Mundo e Distopia Naturalizada. E eu quero falar sobre isso, sobre esse livro, inclusive, porque muitas coisas que eu articulei ali, eu vou também transmitir, para trazer aqui para a nossa conversa agora. Então, vou começar falando desse livro, porque ali eu cunhei um termo, eu pensando assim, bom, a gente tem que fazer com que as massas pensem, né? Para fazer com que as massas pensem, a gente precisa construir um trato mais lúdico com as teorias, eu acho. Obviamente que eu acredito que nós precisamos estabelecer uma relação forte entre teoria e prática, senão não teria começado a falar com vocês sobre a importância da reflexão. E nessa linha eu tenho construído conceitos e expressões enfim, eu acredito realmente que a filosofia é uma maneira de criar, é uma forma, um lugar, enfim, para a gente criar conceitos e que esses conceitos devem dar conta da realidade e nos permitir dialogar sobre a realidade que nós, em um primeiro momento, acreditamos estar partilhando, né? Bom, então eu criei um conceito ali que eu chamei de patrirracial capacitalismo, digamos, uma expressão meio lúdica que tenta juntar o patriarcado com o racismo, com o capitalismo e o capacitismo. Coloquei esses 4 elementos como pilares fundamentais sem os quais essa sociedade não se sustenta não se sustenta como sistema de preconceitos, não só a sociedade, mas vamos pensar aqui toda a realidade, né? A gente pode até falar de uma certa condição humana, a gente pode colocar aí as instituições, a gente pode colocar o Estado, se a gente quiser pensar o Estado como sendo o todo, inclusive o todo do ser, né? Porque, digamos, quando a gente fala no ser, é um termo também muito ambicioso, mas é um termo que muitas vezes perde a condição política e histórica, né, que eu imagino seja uma perspectiva importante para todos vocês, para mim certamente. Então, eu criei esse termo para dizer, para resumir, vamos dizer assim, uma teoria. Eu acredito que, no fundo, dessa racionalidade que gere e organiza o sistema e o mantém no seu lugar, a gente tem justamente uma razão patriarcal. Então, tudo começa com o patriarcado. Há uma razão patriarcal que organiza uma razão racial, uma razão econômica e uma razão que vai julgar e calcular sobre os nossos corpos vivos. E essa razão seria capacitista, enfim, uma razão que valoriza o ser humano a partir das suas habilidades, e isso também dentro de uma escala pela qual o grande valor é o homem branco, e depois do homem branco como valor físico, valor moral, valor teológico, valor espiritual, valor capital, valor no sentido da mercadoria mesmo. Dali derivam, então, os outros valores e, necessariamente, também os desvalores dessa sociedade. Então, mulheres, indígenas, pessoas pretas, pessoas com discapacidades, enfim, pessoas periféricas, pessoas trabalhadoras, todas seriam pessoas trans, LGBT, tarará.
todas essas pessoas seriam pessoas desvalorizadas pelo sistema e, à medida que são desvalorizadas, também se tornam descartáveis para o sistema. Um sistema que calcula sobre a vida das pessoas e que faz violência necessariamente, por ser um sistema patriarcal, é um sistema que faz necessariamente violência sobre os corpos. Sobre isso também a gente pode trabalhar um pouco melhor depois. Agora eu estou falando de um jeito um pouco acelerado, mas é porque quero realmente conseguir colocar várias questões aqui para nós. E uma coisa também que eu penso sempre, que é muito importante, e eu imagino que vocês também, de fato, queremos pensar, precisamos da teoria, ao mesmo tempo, nós queremos encontrar soluções, e acreditamos que que é pensando e refletindo que nós vamos encontrar soluções. E nesse caso, eu penso muito que nós precisamos pensar, que nós precisamos nos colocar questões relacionadas a estratégias e táticas. Talvez essa terminologia não seja muito agradável, mas ela pelo menos nos organiza. Então, andava pensando assim, bom, talvez as teorias possam funcionar dentro desse jogo de estratégias e táticas rumo a uma sociedade melhor para se viver. Talvez a gente possa pensar que as teorias elas funcionem como uma espécie vamos dizer assim, de retaguarda, né? Então, as teorias elas seriam uma espécie de retaguarda. A teoria é o lugar onde a gente pensa, reflete, ao mesmo tempo o lugar onde a gente se demora, onde a gente descansa, onde a gente pode abrir caminhos para ver mais longe e assim necessariamente encontrar soluções para os nossos problemas. Agora, se a gente quiser usar essa terminologia, o lugar na contramão, então, ou melhor ainda, em complemento à retaguarda, a gente precisa da vanguarda. E a vanguarda, nesse caso, ela pode ser justamente a nossa ação, a nossa coragem de fazer algo. E fazer é amplo, é gigantesco, é tão gigantesco quanto pensar. Mas acho que nesse nosso encontro de hoje nós podemos situar alguns aspectos relacionados então a essa retaguarda e alguns aspectos relacionados a essa vanguarda, a essa possibilidade de agir, de abrir caminhos e de sugerir num contexto da esfera pública, num contexto coletivo, num contexto social, que a gente transforme a sociedade na qual nós vivemos. Bom, aí, tendo isso em vista, eu acho que eu posso falar um pouco do que eu venho elaborando e que, por acaso, eu coloquei nesse livro chamado Mundo em Disputa. Bom, a minha preocupação era, como professora de filosofia, a minha preocupação era justamente discutir, no início, né, do trabalho com esse livro, discutir com as pessoas por quê, colocar essa pergunta, né, para que pudéssemos discutir sobre isso, por que o pensamento sobre a utopia foi massacrado, foi abominado, e nessa medida também desvalorizado, menoscabado, né, nas últimas décadas. A gente localiza assim uma guerra contra a utopia na história humana, pelo menos no século XX, é muito clara essa guerra à utopia, mas, ao mesmo tempo, é muito mais forte nesse período da chamada Guerra Fria, e muitos teóricos de esquerda, isso que me preocupou mais, vários teóricos de esquerda, pelo menos, acompanharam essa guerra à utopia, que foi muito parecida com todas aquelas guerras que os impérios, que o sistema econômico gosta de fazer, né? Então, até a guerra às drogas, por exemplo, né?
E, bom, a velha guerra às mulheres, mas vamos pegar o exemplo da guerra às drogas. Também teve uma guerra contra a utopia. E aí eu comecei a me perguntar qual era o poder da utopia, né? Porque se há uma guerra contra a utopia, é porque existe alguma coisa muito perigosa na utopia. E eu me lembrei muito do Fórum Social Mundial, também me conectei um pouco com esses movimentos do campo, né, altermundista, que pensam justamente a partir do mote de um outro mundo possível. E para mim ficou óbvio que aniquilar a reflexão sobre a utopia implicava aniquilar também a reflexão enquanto tal, aniquilar a imaginação, que nos permite não apenas fazer arte, mas também imaginar, enfim, um outro mundo. E coloquei, então, o tema do mundo como cerne da discussão desse meu livro, porque entendi que o que estava em jogo, quando se jogava a utopia fora, o que estava em jogo era se fazer, né, colocar-se nessa posição de dono do mundo, né? Sou eu que digo, eu como, digamos, estou aqui falando, construindo uma argumentação, né? Estou eu lá imaginando que o mundo é meu, imaginando que a minha visão de mundo é a melhor de todas, eu enquanto capitalista, eu enquanto homem, eu enquanto racista, eu enquanto dono do mundo, como, enfim, capacitista, como antiecologista, como devorador da natureza, como predador, é, preciso deter o poder ideológico sobre o mundo, fazendo com que as pessoas acreditem naquilo que eu digo. Então, eu tenho que dizer, por exemplo, como a Margaret Thatcher fez lá nos anos 90, é preciso dizer como ela fez que não existe alternativa ao capitalismo. Mas é preciso também fazer com que as pessoas acreditem, né? Que todo mundo acredite, e que não existe alternativa ao capitalismo, e não apenas massacrando os críticos do capitalismo, ou menoscabando, ou maltratando, enfim, mas também oferecendo o capitalismo como um sistema vencedor em relação ao comunismo, isso aí é herança lá da Guerra Fria, né, gente? E colocando esse capitalismo, que é o mundo que a gente conhece, que é essa sociedade dentro da qual a gente vive, como se isso fosse o melhor dos mundos possíveis, né? Tipo, isso aqui é o nosso o melhor que podia ser oferecido, o melhor que podia ser construído. Então, eu construí esse meu livro a partir dessa questão. Esse mundo horrível, cheio de sofrimento, cafona, né, gente? Pelo amor de Deus, desse ponto de vista só, a gente já podia ficar 3 horas discutindo. Mas esse mundo cheio de sofrimento, de fome, de doenças, de conspurcação moral, política, social, um mundo onde as pessoas passam fome, onde as pessoas maltratam umas às outras, ou certas camadas e certos sujeitos e corpos privilegiados maltratam os não privilegiados, um mundo sem compaixão, em que a compaixão é rara e quando existe ou desvalorizada ou combatida, porque o que a gente viu aqui, por exemplo, em São Paulo, aquele vereador que tentou criar uma lei para punir as pessoas que tentam, que alimentam pessoas na rua, né? Vocês viram isso? Então, o mundo que chegou a esse nível de degradação política, social, emocional, espiritual, é um mundo horrível. E do ponto de vista estético, é um mundo que, à medida que o capitalismo avança, é um mundo que se torna também cada vez mais feio, destruído, cheio de lixo, maltratado. A estética, do ponto de vista da construção das cidades, do ponto de vista da arquitetura, do urbanismo, é tudo muito feio. Você entra nos templos onde os ricos se regozijam com a sua própria riqueza, e aquilo, esses restaurantes, esses shoppings, esses lugares são todos cafonérrimos,
horrorosos, mas eles são também um sintoma da sociedade destruída que fica por trás disso, né? Então, eu quis me colocar por quê? Nós aceitamos um mundo tão horrível como se ele fosse o único mundo possível. Por que nós precisamos nos contentar com tão pouco? Então, para a gente se contentar com muito pouco, nós precisamos primeiro ter sido muito maltratados, muito oprimidos, muito recalcados, nós temos que ter sido muito tratados na base mesmo da tortura. A gente tem que aceitar o sofrimento em muitos níveis, e aí se a gente aceitar em um, dois, no nível político, no nível econômico, a gente já está aceitando no nível estético e no nível ético, e assim vai. Enfim, quero dizer, à medida que a gente é treinado no sofrimento, nós ficamos preparados para aceitá-lo. Então, na vida das mulheres isso é muito simples de se entender. As mulheres foram historicamente massacradas pelos homens, abusadas, aviltadas, torturadas, e continuam sendo assassinadas e assim por diante, e se contentam, né? Quer dizer, as que sobrevivem, claro, tô colocando como exceção aqui as mulheres de luta, mas o resto das pessoas se prostra, se submete. Então, para mim também sempre permanece sendo um mistério essa produção da submissão, porque a submissão ela é não apenas prática, ela também é teórica. A pessoa tem que realmente ter sucumbido do ponto de vista dos afetos, das emoções, dos sentimentos. A pessoa tem que ter realmente sucumbido, se deixado submeter ou não suportado superar aquilo que se colocava para ela como uma violência inescapável. Enfim, as pessoas se submetem, as pessoas se jogam, as pessoas se lançam, as pessoas são submetidas, são aviltadas, são violentadas e não conseguem sair desse circuito. E para mim isso era também uma questão que implica tanto a produção da teoria, a produção do pensamento, quanto uma ação prática, né? Uma prostração que é, ao mesmo tempo, uma tomada ou um ser jogado, né? Um ser abandonado dentro de uma determinada posição, ter sido colocado ali, não ter forças para sair desse lugar. Então, eu comecei a me colocar se chamar as pessoas para uma reflexão sobre um outro mundo possível não seria algo digno, então, de uma retomada. Eu comecei a me perguntar se provocar essa discussão não nos ajudaria a sairmos dos nossos lugares prostrados. E isso foi, então, uma elaboração que eu vim fazendo nesses últimos anos. Eu vou falar de dois aspectos presentes também nessa reflexão que eu escrevi nesse livro, mas antes disso eu queria colocar uma pergunta que eu queria que acompanhasse a nossa reflexão, e eu deveria ter colocado essa pergunta desde o começo, mas acho que foi meu... vocês vão entender a partir da pergunta por que que eu não queria ter colocado essa questão. Então foi meu inconsciente que deu uma apagada, porque ela é difícil para mim também. Quando nós estávamos, nos últimos anos, lutando contra o fascismo, considerando que o fascismo vai avançar, está avançando pelo mundo afora, no Brasil avançou alucinadamente. No Brasil, o fascismo em potencial das massas, que é produzido a partir de agitadores fascistas, como o MBL, por exemplo, e todos esses partidos de direita e extrema-direita. Então, o fascismo é produzido, ele é um jogo de linguagem que é produzido e reproduzido, e enquanto nós estávamos ali tentando superar o fascismo, que chegou ao nível do Estado, nós tínhamos um desafio que era ultrapassar o fascismo, justamente tirá-lo do Estado, o que é absolutamente essencial e importante. Nós alcançamos isso,
E, Tá bom. como Tá sociedade bom. civil, a gente pode considerar que nós somos um sucesso, né? Que a nossa luta pela democracia, e depois também a gente pode discutir o conceito de democracia, eu acho que nós podemos continuar utilizando, historicamente, ele é válido para nós ainda hoje. Então, nós lutamos pela democracia, vencemos, podemos nos orgulhar da nossa luta como sociedade civil, como entidades preocupadas, como instituições preocupadas e tal. Ao mesmo tempo, então, nós vimos que nós chegamos ao governo, ou pelo menos alcançamos um governo democrático, né, melhor dizer assim, e esse governo democrático não tem feito absolutamente nada para enfrentar o fascismo. Isso é um problema. Então, o nosso governo, que tem muitos méritos, embora tenha muitos defeitos, que nós também não falamos, sobre os quais nós não falamos publicamente, nosso governo tem falhado drasticamente nesse enfrentamento, não tem feito absolutamente nada, como se o fascismo nunca tivesse acontecido e como se ele nunca fosse voltar. E ele voltará. E voltará em 2026. E eu penso que, considerando que o nosso governo não é parceiro, que os ministérios não são parceiros, que todos esses ministérios já foi sugerido, já houve tentativas de escuta, né? Mas os nossos ministérios não estão interessados nisso, eles estão vivendo aquela síndrome da prepotência dos poderosos, né? Então, quando alguém chega no poder, ele acha que ele vai ser eterno naquele lugar, o que é uma pena. E eu penso que como alternativa, então, já que nós não temos a parceria do governo para lutar contra isso, e inclusive, assim, várias questões que eu estou colocando aqui, elas devem ser colocadas menos para pensar o governo, porque eu acho que o governo realmente não está interessado, e mais para pensar no fortalecimento da sociedade civil, embora, claro, a gente sempre tenha que colocar que a sociedade civil, nas múltiplas formas como ela possa se organizar, nas múltiplas iniciativas civis que possam estruturá-la, a sociedade civil não pode muita coisa diante diante do governo e diante do Estado e diante, enfim, dos poderes, dos grandes poderes, do poder judiciário, do poder legislativo, executivo, ou mesmo do grande poder religioso e assim por diante. Então, acho que várias coisas que eu estou falando desde o começo e o que eu vou falar daqui para frente também vale muito mais para a gente pensar como fortalecer a sociedade civil diante do seu e eu estou falando aqui de sociedade civil no sentido de muito mais de sociedade em geral, cidadania, população, enfim, como fazer com que essa sociedade se fortaleça e os grupos voltados à democracia se fortaleçam para enfrentar o fascismo que é inevitável, que já está entre nós há muito tempo, que está vivendo, assim, digamos, debaixo da cortina colocada pela nossa, pelo nosso governo, né, com a nossa luta e tudo. Então, essa cortina de fumaça que esconde atrás o fascismo, e esse fascismo vai se descortinar novamente daqui a pouco, quando em 2026 a gente tiver novamente eleições. Então, quero também colocar esse tema, porque ele é um pano de fundo, a meu ver, muito necessário de se ter em consideração para as próximas décadas, enfim, obviamente, né, para um mundo que a gente gostaria que continuasse existindo, mesmo depois, né, das nossas vidas, né? Nós queremos que a gente tenha um amor ao mundo que é maior do que o amor ao nosso tempo, o amor às nossas questões particulares, à nossa vida pessoal, mas enfim, a gente quer que o mundo exista no tempo. E voltando então ao Mundo em Disputa, eu então organizei o livro em cima de um diagnóstico sobre o tema do mundo. Eu quis colocar que o mundo está em disputa e que ele precisa ser disputado por quem não está disputando, e que esse mundo em disputa
pode ser diagnosticado hoje como um sistema distópico. No livro, inclusive, eu falo de como os códigos distópicos, existe um código distópico que se produz e reproduz na sociedade, que esse código distópico é justamente esse sistema patriarcal, racista, capitalista, capacitista, nessa ordem, que nós poderíamos acrescentar várias outras formas de opressão, mas eu costuro tudo debaixo do termo do patriarcado, e o patriarcal capitalismo sendo, então, essa forma lúdica e, ao mesmo tempo, teratológica de falar desse conjunto, né, de fatores ou de pilares, né, de um processo de opressão. E, então, o mundo se organizaria a partir desses códigos, desse código distópico, e a gente poderia contrapor a esse código distópico aquilo que eu chamei, então, de código utópico. E por isso também, e aí eu vou falar um pouco desses dois códigos, por isso também eu sugeri que, nesse livro, que uma das táticas nesse processo de pensar estratégias fosse construir guerrilhas conceituais, né? Então, acho que de um jeito muito natural as pessoas já fazem isso. Existem muitas pessoas que trabalham enfim, nas redes sociais, nos mais diversos campos, não são só os professores, os escritores, os educadores, enfim, mas todas as pessoas que têm acesso às comunidades, sejam elas analógicas, sejam elas digitais. Claro que hoje as comunidades digitais são as maiores, pelo menos quando se trata de amplificação de uma determinada voz. Então, um influencer, entre aspas, seja midiático, seja político, seja do mundo fashion, seja do mundo gourmet, não importa, ele sempre pode falar para muita gente. E eu pensei, uma coisa que nós podemos fazer, com todo amor, é uma guerrilha conceitual. Então, eu tenho um capítulo nesse livro sobre o que eu chamei de guerrilha conceitual. Então, a gente articular que a guerrilha, ela não é uma ação. Bom, todo mundo lembra do conceito de guerrilha do Che Guevara. Ele falava que a guerrilha não é uma guerra. A guerrilha é uma tática de defesa das minorias atacadas pelo sistema de opressão. Então, mas uma guerrilha só funciona quando ela é organizada. Então, nós não vamos pegar em armas sangrentas, inclusive fazemos toda uma militância contra esse tipo de coisa, né? Nosso ativismo é anti-armamentista, obviamente. Mas, se a gente pensar que os conceitos, que as palavras, que os discursos, e mais, que falo tanto da linguagem e penso tanto na literatura, o Papa Francisco estava esses dias aí falando para as pessoas lerem poesia, se não me engano, e é isso. As pessoas precisam ler, precisam ter acesso à experiência poética. E esse acesso à experiência poética, ele tem sido sequestrado, seja pelas religiões, que trazem discursos prontos, seja pelo sistema econômico, político, que trazem discursos prontos, seja, enfim, pela internet mesmo, né? Enfim, os grupos diversos que ficam repetindo discursos prontos. Ou seja, nós estamos todos devorados por discursos prontos e precisaríamos, poderíamos, talvez, com a nossa guerrilha conceitual, encontrar caminhos poético-políticos que envolvessem a literatura, que envolvessem as artes, para fazer com que as pessoas passassem a escutar alguma outra coisa que não fosse o discurso pronto. E eu estou falando aqui, passassem a escutar outras coisas, pensando também que um dos caminhos pelos quais acontece, né, se dá essa construção do pensamento ideológico, um desses caminhos é justamente a indústria cultural. Então, a indústria cultural é o braço, ou a forma epistemológico-estética do capitalismo e metodológica, certamente, do capitalismo, que permite aquilo que eu vou chamar aqui, para resumir a conversa, aquilo que permite a lavagem cerebral. Então, as pessoas param de pensar também
quando elas são invadidas pela guerra da indústria cultural sobre as suas subjetividades. Por isso, ficar escutando o dia inteiro música sertaneja, que é o que se oferece para o povo, como se fosse a melhor música do mundo. Ou seja, imagine assim, gente, vou falar isso porque a gente está aqui entre nós, né? Mas imagina aquele cidadão jovem que não teve escola praticamente, mesmo quando foi à escola, que foi a uma escola conservadora, uma escola maltratada, uma escola que ensina equações em abstrato, uma escola sem filosofia. O novo ensino médio do período Temer-Bolsonaro, que se mantém para nossa vergonha no período Lula. Então, você imagina aquele cidadão que, então, mal escolarizado, mal formado, mesmo que seja burguês, mesmo que seja rico, mesmo que a escola dele tenha custado 5.000 reais. Imagina esse sujeito engolindo essa escola bancária, né, para lembrar do velho e bom Paulo Freire. Então, o sujeito formado ali na escola bancária, aí esse sujeito também educado por uma religião conservadora, numa família conservadora, que vai se vestir conforme as roupas pré-fabricadas, essas roupas de marca caríssimas, pré-fabricadas, que ele vai usar para se igualar, né, para ser igual a todo mundo, ouvindo as mesmas músicas, andando com o mesmo carro, fazendo as mesmas escolhas, pensando da mesma maneira, sentindo da mesma maneira. Imaginem como deve ser pavoroso ter a experiência subjetiva de uma pessoa dessas. Só não é mais pavoroso porque essa pessoa não consegue ter consciência sobre o que ela está vivendo. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que tem amor à própria experiência subjetiva gostaria de estar na pele de um cidadão desses. De um jovem que passou a vida escutando sertanejo universitário ou a música que toca na rádio, desejando aquele carro que toda a sua classe, toda a sua família, todo o seu território deseja, se formar naquela faculdade, odiando filosofia, odiando sociologia, odiando poesia, enfim. Então, e estou colocando essa questão também porque, para mim, isso é um modelo do código distópico no qual a gente vive. O mundo que eu estou discutindo ali o que é esse mundo em disputa, afinal de contas, o mundo que está em disputa foi transformado no processo da mundialização ou da globalização, que é histórico. Esse mundo foi transformado num parque temático cujo modelo original é a Disneylândia. Então, as pessoas também se desenham conforme aqueles personagens que são protótipos ou estereótipos, mas que não são só estereótipos de gênero, de classe ou de raça. São estereótipos construídos como, a partir da noção da noção, não, da ideia da mercadoria, da forma mercadoria, o corpo passa a ser essa forma mercadoria. Eu estou dando esse exemplo para não dar o exemplo das mulheres, ou exemplo de sempre, mas todos nós conseguimos reconhecer como os tipos são produzidos esteticamente para corresponder a gênero, classe, raça, enfim, sempre partindo do princípio de que é uma forma mercadoria que é aplicada ao corpo, né? Como dizia o Adorno e o Horkheimer, diziam... Não, Max Weber falava isso na Ética Protestante, né? Que o capitalismo cria os corpos dos quais ele precisa para sobreviver. Cria o patrão e o empregado, né? E o Adorno e o Horkheimer falavam, né, que o capitalismo sempre vai atrás dos corpos. Então, ele joga para cima dos corpos as formas necessárias para que esses corpos sejam adequados à manutenção, à sobrevivência do capitalismo. Mas muitas vezes com uma função esportiva e recreativa, né, sobre esses corpos, um prazer de maltratar, torturar, ver sofrer e deixar morrer a míngua, como a gente tem visto ao longo das eras. Bom, então, só para ir me encaminhando aqui para nossos finalmentes,
que acho que eu estou já ultrapassando o nosso tempo, né? Estou com um pouco de medo. Então, no código distópico, eu coloquei isso, né? O capitalismo, ele é um sistema de produção simbólica e material que se reproduz, que se estrutura pela desestruturação. Na sua reprodução, o objetivo do capitalismo não é manter o mundo em pé, o objetivo do capitalismo é a destruição do mundo, o caráter predador do capitalismo implica a aniquilação do próprio planeta, e isso só será alcançado se todo mundo acreditar, evidentemente, e esse é o trabalho, então, da indústria cultural e de toda a produção de discursos, né, da máquina produtora, dos meios de produção, enfim, da linguagem no mundo. Isso só será possível se todo mundo acreditar nessa ideia. Então, acreditar que destruindo o mundo se está a construir um mundo. Então, essa não é uma dialética, essa é uma perversão que a gente precisa avaliar. Os filósofos do Hegel ao Marx e dos que vieram depois, né, todos acreditaram que nesse processo de destruição se gerava uma construção. A gente tem que parar de pensar dessa maneira. Na verdade, nesse processo de construção é que surge uma tremenda destruição que tem nos colocado, então, na linha da aniquilação da nossa própria espécie, porque os seres humanos não estavam contentes com aniquilar as outras, então resolveram aniquilar a sua própria, né? É o princípio de Thanatos, o princípio de morte contra o princípio de Eros. Bom, aí o código, o que seria o código utópico nessa história? Nesse livro, eu comecei a falar de algo que eu quero elaborar melhor num próximo trabalho. Eu comecei a falar que, então, nós precisamos primeiro nos autorizar a utopia, precisamos criar caminhos para poder discutir a utopia de uma maneira dialógica. E eu sempre volto a algo que eu acho fundamental, que é estimular que as pessoas possam se organizar em grupos, em comunidades, para discutir os seus valores e para produzir os seus convívios também teóricos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos atingir as massas, porque em relação às massas não existe retorno, até porque as massas são os grupos disformes que surgem diante dos meios de comunicação, que são meios hoje tecnológicos capazes de atingir sempre multidões. Por mais que a gente busque, como vocês fazem aqui, por exemplo, vocês buscam ser uma pequena comunidade que reverbera questões, discute questões, abre os ouvidos para outras, os ouvidos e as vozes, né, para outras comunidades. A gente sabe que por mais que seja muito bonito a gente viver numa pequena comunidade, o nosso mundo, ele é gigantesco e a sociedade, as comunidades perdem espaço para as massas. E há ainda aquele velho problema que era levantado pelo Freud há 100 anos atrás, naquele livro A Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Ele perguntava por que o indivíduo abandona a sua autonomia, o que equivale a dizer por que uma pessoa abandona a experiência dela mesma, né? A experiência que ela pode ter consigo mesma, na sua interioridade, na sua subjetividade, para se entregar aos delírios de massa. E as explicações do Freud vocês conhecem, qualquer coisa podemos discutir depois, mas o fato é que o fundamental era esse desejo de se perder oceanicamente no todo. E isso, e o Freud mesmo dizia, é algo que os poetas tinham. O capitalismo se colocou no lugar da poesia, no lugar da magia, com a Disneylandificação do mundo, foi isso que ele fez. Então, o capitalismo se ofereceu, afinal de contas, como melhor dos mundos possíveis, como utopia, e o nosso desafio hoje seria conseguir repropor essa discussão da utopia em escala social,
quem sabe fazer, enfim, assembleias ou um governo paralelo ou novos fóruns sociais mundiais com outra forma. A gente sabe que hoje o sentimento do mundo é diferente, então a gente também precisaria criar o absolutamente novo e reorganizar não as promessas que a gente faria para as pessoas, mas a promessa que nós, como comunidades, como sociedade, poderíamos fazer uns para os outros e poderíamos fazer para o nosso futuro, as promessas que a gente pode lançar para a construção de um futuro. E eu tomei a liberdade, então, nesse meu livro, de fazer de começar a falar desse assunto, que para mim é uma proposta fundamental, que é se autorizar a, a entrar na luta por hegemonia, que é a luta política por excelência, disputando, então, uma visão de mundo, e eu dei um nome para a minha visão de mundo, e considerando que eu acredito que essa visão de mundo seria capaz de salvar o mundo. E aqui vejam, eu não estou sendo catastrofista, milenarista, não estou caindo na crença no fim do mundo. Tem teóricos que dizem, brincando ou falando sério, que o mundo já acabou. Tem outros que dizem, sempre foi assim, sempre houve o caos. Bom, talvez a gente possa realmente sobreviver no deserto, mas para mim a questão não é se a espécie humana não é simplesmente se a espécie humana vai sobreviver, alguns certamente vão sobreviver, mas eu confesso a vocês, eu gosto muito de imaginar um planeta bem tratado, bem cuidado, pessoas vivendo bem, se alimentando bem, respeitando umas às outras. Eu gosto muito de pensar nesses ideais absolutamente utópicos e que muita gente acha nada a ver. Então, eu dei o nome para esse projeto, né, de ecossocial feminismo. E Ivone Gebara ela não está mais aqui, acho que ela já foi, mas ela é uma das pessoas que melhor descreveu nos seus livros esse tema do ecofeminismo. Eu resolvi entrar nessa discussão e pensar maneiras de elaborar isso teoricamente, mas todos nós sabemos que não basta, que não se trata disso quando se fala, então, de feminismo. Não se trata de fazer simplesmente o feminismo teórico. O feminismo é uma teoria que nos chama para a prática. O ecofeminismo nos chama para uma prática ainda mais radical. E isso que eu estou chamando de ecossocial feminismo implica uma prática muito radical. Isso precisa ser construído na teoria, mas isso tem que ser o mais rápido e é o mais fácil de se fazer. Mais complicado é construir isso na nossa sociedade. Então, eu acredito realmente que isso pode ser levado adiante pelas mulheres que se organizam hoje no nosso país e que se organizam nos mais diversos coletivos feministas, com os mais diversos levantes, enfim, das mais diversas maneiras nas suas comunidades, nas suas cidades, nos seus contextos. As mulheres avançam e avançam pacificamente, amorosamente, baseadas ou sustentadas no cuidado, que, afinal de contas, é o princípio que cria e organiza e sustenta a subjetivação feminina. A gente pode dizer que ele é uma das bases, talvez a base principal dessa matriz de subjetivação feminina que faz parte da vida das mulheres, enfim, que instaura, né, esse sujeito feminino. Eu posso dizer para vocês também com tranquilidade que eu demorei muito para chegar a essa conclusão, porque na minha terminologia eu jamais usava a palavra feminino sem muita crítica, então acho que eu já amadureci para poder falar de uma matriz de subjetivação feminina que de fato é diferente de uma matriz de subjetivação masculina baseada na violência. Então, vocês imaginem o mundo construído pelos homens a partir dessa matriz de subjetivação masculina, que é a violência,
necessariamente a um mundo da destruição por oposição a um mundo construído na base do cuidado, que seria um mundo, enfim, instaurado sobre essa matriz de subjetivação feminina, que é o cuidado. Bom, então, eu sugeri pensar esse ecossocial feminismo, agregando a luta por uma sociedade mais justa, uma luta que eu não digo que é socialista, porque esse também é um termo complexo, considerando toda a polifonia que existe em torno das palavras comunista e socialista. Eu gosto muito de pensar na noção de comum, na noção de comunidade, venho pensando nisso em termos de filosofia há muitos anos, inclusive sustentando que é preciso ter uma sociedade do diálogo, que a gente precisa também fazer um feminismo dialógico. Uma sociedade do diálogo, para mim, é muito mais isso que a gente pode construir. Então, esse social é a sociedade do diálogo, para que a gente não atropele processos históricos, mas acelere transformações. Com isso, quero dizer, eu não sugeriria hoje, em termos práticos, nenhum tipo de revolução, até porque perderíamos o nosso tempo, os nossos inimigos são fortíssimos, então, determinados processos que fazem avançar direitos das assim denominadas minorias políticas, com uma irrigação profunda em relação à cultura mental desse mundo. Então, se nós pudermos produzir essa guerrilha conceitual que nos faça refletir e faça cada vez mais gente refletir sobre determinadas questões, isso seria essencial. Obviamente que a tática para que isso aconteça é a gente se organizar e tomar os meios de produção da linguagem, tomar as redes sociais. Não é fácil, mas é isso que a gente deveria fazer, tomar os meios de produção da linguagem. Então, tomar as redes sociais. Nós deveríamos começar fazendo o treino de uma luta por hegemonia ali nas redes sociais. Se a gente conseguisse ganhar ali, a gente já ganharia geral, né? Porque a grande, a imensa maioria da população, pelo menos no nosso país, hoje está muito ligada ao mundo da internet, ao mundo, enfim, dessas redes sociais. Quando eu vejo assim que um cantor sertanejo tem 60, 70 milhões de seguidores, né, é disso que eu estou falando. Então, para eleger um presidente da República, você precisa menos do que isso, é isso que eu quero dizer. Bom, então, minha sugestão é essa, pensar nessa linha, articular as mulheres e as heterodenominadas minorias políticas, descentralizar o poder e certamente desmontar, a partir de outros caminhos teóricos, práticos, econômicos e políticos, o sistema capitalista, racista, capacitista que nos devora. Eu vou parar de falar, gente, porque eu sei que já são 19 horas, eu sabia que eu tinha meia hora, 40 minutos, eu ultrapassei uns 10 minutos isso, eu acho. Então, eu vou parar de falar aqui, que aí a gente entra no diálogo e fica mais interessante, né? Muito obrigada pela atenção de vocês, e aí a gente conversa. Obrigada. Márcia, a gente já pode dizer que o seu papel de nos fazer pensar está plenamente cumprido, mas agora nós queremos também trocar com você nossos pensamentos, né? Eu vi que tinha alguns inscritos, mas não estou vendo mais o Alberto, por exemplo, que foi o que se inscreveu primeiro. Será que ele caiu? Não, 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 cai então, várias vezes. vamos nos deter a 3 minutos, não vamos fazer grandes falas, tentar concentrar o nosso pensamento máximo para que mais pessoas possam participar desse diálogo com a professora Márcia. Pois não, Alberto? Então, vou tentar ser mais possível, né, com esta explanação imensa que fez a professora, tem pouca coisa para acrescentar. Só assim, uma questão que me assusta um pouco nesse tempo, a computação. Alberto, será que se você chega mais próximo do seu microfone, a gente não ouve melhor? Que está ruim o som. É porque estou...
E essa comparação entre os anos 20 do século XX e os anos 20 do século XXI, né, com esse avanço do fascismo, né? Representa a crise climática. Agora, eu acho... Dificuldade de escutar. Poderia É. repetir? Então, sou um pouco assustado com a comparação entre os anos 20 do século XX e os anos 20 do século XXI. Representa a crise climática. Agora, em relação... Eu acho que mais que utopia, cioè algo que não existe, profecia. Eu continuo escutando você Alberto, muito está muito mal. difícil, viu? A gente reconhece teu esforço também, falando de Roraima, mas alguma coisa está impedindo que a gente ouça bem sua comunicação. Sueli, será que se ele tirar o vídeo, ficar só o Sim. som, talvez ele consiga? Vamos tentar, Alberto, tirar o vídeo para ver se melhora? Me escuta agora? Sim. Então, assim, muito resumidamente, a comparação entre os anos 20 do século XX e os anos 20 do século XXI, agravados pela crise climática. E depois, assim, em vez de pensar muito em utopia, isto é algo que não existe, pensar em profecia, isto é, individuar as experiências promissoras já existentes para poder dialogar e articular. E fechando, me lembrei que o Erich Fromm, no livro dele, Anatomia da Destrutividade Humana, citava o antropólogo alemão Jakob Bachofen, tinha feito pesquisas descobrindo que as sociedades governadas por mulheres eram mais solidárias e mais pacíficas. Então, o caminho talvez é isso. E também o que está se descortinando com o ecossocialismo, né? Tem livro já traduzido no Brasil, Ecossocialismo de Karl Marx, de Koei Saito. Bom, tentei ser mais conciso possível. Tá bem, Alberto. Obrigada e desculpe também estar te pedindo para repetir. Professora Márcia, você prefere que a gente faça intervenções individuais ou em bloco? Prefiro a gente fazer uma por uma, por Tá favor. bem, então pode Obrigada. falar comigo. Né? Então, sugiro ao Alberto que, se puder ler esse livro, que o faça. Se tiver tempo também de ler outros livros meus, que o faça. Em 2015, eu publiquei um livro chamado Como Conversar com um Fascista, Alberto. Em 2017, um livro chamado Ridículo Político, ainda sobre a forma como se organiza performaticamente o fascismo e o poder da teatralidade na política. Depois, em 2021, publiquei um livro chamado Delírio do Poder, Psicopoder e Loucura Coletiva na Era da Desinformação, que dava sequência a essas crônicas filosóficas sobre o que estava acontecendo no Brasil. Não são só crônicas, né, mas são análises filosóficas, mas que tem um caráter, nesse de 2019, tem um caráter de crônica. Em 2020, eu publiquei um livro chamado Como Derrotar o Turbo-Tecno-Macho Nazifascismo. E resolvi também dar esse nome um pouco lúdico, um pouco teratológico, para que as pessoas guardassem na memória que o problema é sério. Então, eu passei os últimos 10 anos da minha vida tentando elaborar, e passei a minha vida tentando entender o funcionamento do fascismo. Eu já não fico mais assustada, como você está, porque me habituei ao longo desses quase mais de 30 anos, certamente, de 35 anos estudando filosofia, 38 anos já, estudando filosofia, eu já me acostumo, estudando fascismo também, e os autores que trabalharam com isso, então eu fui me acostumando com o horror. Por isso, quando o fascismo chegou no Brasil,
eu avisei antes, então eu fiz a profecia. Fiquei com um complexo de Cassandra, inclusive, porque em 2015, quando apareceu o meu livro, as pessoas diziam que eu estava exagerando. Muita gente dizia isso, né? Então, nesse tempo, nessa época, enfim, nesses livros, eu tive a chance de elaborar certas questões sobre o fascismo. E uma delas, que eu acho muito importante, é que a gente possa justamente comparar o fascismo, ou o neofascismo, ou o neonazifascismo, ou isso que eu chamei de turbotecno-macho-nazifascismo, que é o fenômeno atual, com o que aconteceu há 100 anos atrás, a partir da Itália, então na Alemanha, e que depois se espalhou por vários países da Europa, das Américas, e assim por diante. Então, eu acho que o marco, a grande diferença, é uma diferença entre aquele fascismo inicial, o que Mussolini chamou de fascismo lá a partir de 1919, e o que a gente viu como sendo fascismo, por exemplo, no Brasil, com o Bolsonaro, mas não só com o Bolsonaro, porque Bolsonaro é apenas o epicentro, o personagem protagonista de uma história que tem muitos outros personagens menos famosos, mas não menos importantes. E para mim, então, a mudança é uma mudança de intensidade das tecnologias. Na primeira metade do século XX, existia o rádio, existia o cinema, mas ainda não existia a televisão surge em 1950 e muito menos a internet. A internet é um fenômeno do final do século XX e que chega com tudo, com toda a força no século XXI e turbina, dá uma força inacreditável a essa incrível tecnologia política que é o fascismo. Talvez, como dizem alguns dos seus analistas, talvez a maior invenção política do século XX tenha sido o fascismo. Então, hoje nós temos incrementos tecnológicos que potencializam demais isso. Quando eu falo de utopia, então, é nesse cenário que a gente pode pensar a questão da utopia. Quando eu falo em utopia, eu acho utopia melhor do que profecia. Até porque profecias podem ser boas, podem ser ruins. O contrário da utopia é a distopia, que é o que a gente já tem, e a naturalização da distopia significa justamente que nós aprendemos a viver a nossa vida junto, ao mesmo tempo, concomitantemente, com a desgraça do mundo e a desgraça dos outros. As pessoas que têm o que comer vivem tranquilamente ao lado da catástrofe, da fome dos outros, e assim por diante. Estou dando o exemplo mais básico. Então, acho que a profecia tem muito uma cara pré-definida, a utopia não. Eu gosto do conceito de utopia do Bloch, por exemplo. O Adorno também tem um conceito de utopia, ele é muito crítico também, mas essa ideia de que construiremos uma utopia que seja a nossa utopia, o melhor mundo para a gente viver, um mundo que não é pré-programado, ele não foi, digamos, pré-desenhado, não tem um design de mundo anterior, né? Então, nós podemos desenhar o nosso mundo. E, para mim, esse é o interesse. Sobre o Fromm e o Bachofen, acho que podem ser inspiradores no sentido de acreditarem, trazerem, né, para a discussão hipóteses, né? O Bachofen é um pensador dessa mística, a gente pode dizer assim, da mitologia e da mística feminina, de uma mística, enfim, dessas sociedades femininas, que eram sociedades, então, supostamente melhores do que as masculinas. Eu acho que isso pode nos ajudar a pensar o nosso futuro, que eu estou chamando, então, de ecossocial feminista, porque não basta ser ecossocialista, ao contrário, o ecossocialismo ele pode ser muito bacana, mas como apaga, não se lembra ou coloca muito pouco, ou subsume muito rapidamente o tema feminista, então eu acho que ele é muito precário, mas ele fica muito bom se a gente, então, acrescenta o dado feminista. E por isso vou continuar
defendendo a minha tese do meu livro de que a utopia é urgente. Muito obrigada, Alberto. Eu passo a palavra a Simone, que também é a primeira vez que está participando, não é, Simone, dessa nossa rodada de conversa. Seja bem-vinda e espero que também você possa ter entendido que nós vemos há mais de 6 anos conversando sobre temas concretos, sobre a questão racial, a questão do feminicídio, a questão dos movimentos agrários, e nós precisamos que alguém nos ajudasse a organizar o nosso pensamento. E foi essa a ideia que nós tivemos para trazer a professora Márcia Tiburi. Tem a palavra aí por 3 minutos, por favor. Vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, para mim é uma honra estar aqui presente com vocês. Agradeço muito a Márcia por estar aqui disponibilizando o tempo dela com a maior paciência para estar aqui, né, trazendo o conteúdo que ela dedicou durante mais de 30 anos para estudar. Muito obrigada, Márcia. Pode ser que eu seja um pouco ignorante na minha pergunta, tá? Mas como a Sueli mesmo disse, é a minha primeira vez aqui com vocês. Quando você trouxe uma questão do feminismo, né, da questão da história do feminismo, eu percebo, assim, principalmente na questão social, existe aí um déficit muito grande da questão de interpretação, né? A gente consegue perceber aí que às vezes até independe, né, de fases, de idade, até mesmo questão de diplomas e tudo mais. Eu consigo perceber isso, né? Então, quando a gente fala de uma questão de didática, de pessoas que têm dificuldades muitas vezes de compreender frases, até mesmo textos, a gente tem sim essa dificuldade de repassar a informação para a população. Então, assim, geralmente quando eu vou fazer algum tipo de palestra, né, muito pequena, sou uma pessoa que estou aprendendo, né, estou aqui para aprender também com vocês, eu percebo que, assim, eu tenho que fazer um estudo, né, regional, eu tenho que fazer um estudo de idade, eu tenho que fazer um estudo de classe também, para mim saber o tipo de linguagem que eu vou utilizar, para que essas pessoas consigam compreender. Eu falo muito sobre a questão da violência contra a mulher, né? E eu percebo que existe aí uma diferença muito grande na questão do feminismo branco e o feminismo negro, e isso também faz com que essas mulheres acabam se sentindo cada vez mais invisibilizadas. Eu acabei até fazendo as perguntas aqui no chat, Sueli, quando der o meu momento, você pode me pontuar, por favor, eu paro, tá? Tem mais um Perguntei minuto. assim no chat, o feminismo na vertente do feminismo negro, qual que é o seu parâmetro de visão, por favor, Márcia? Sobre o digital também, que você trouxe da importância de estar no digital, eu acho extremamente importante, né? Mas aí a gente tem que ver também a questão da linguagem, né? Porque é um público que eu percebo que muitas vezes, dependendo de classe social e tudo mais, eles não conseguem parar para ler. Tanto pela questão da tecnologia, a gente consegue perceber até mesmo nas crianças, assim, a rapidez de observar imagens, ouvir sons, não ler texto, não conseguir interpretar frases ou palavras muito pequenas, assim, consigo perceber isso também. Eu já tive um amigo meu, psicanalista, que ele perdeu a conta no antigo governo, né? Ele fala sobre algumas questões de gênero e binarismo, várias questões, e ele era muito contra o antigo governo, e ele teve a conta dele hackeada, foi o que eu falei, eliminou, ele não conseguiu até hoje recuperar, acho que são mais de 4, 5 anos. Eu acho que basicamente foram essas perguntas que eu fiz aqui no chat, tá bom? Espero que eu tenha sido clara, tentei fazer de uma forma mais objetiva para que todos conseguissem compreender e que todos conseguissem também compreender a resposta. Muito obrigada, uma ótima noite a todos, todas e todos. Muito clara, Simone. Bem-vinda. Tomara que você possa retornar outras vezes. Então, professora Márcia. Obrigada. Simone, na verdade eu não consegui entender a sua pergunta sobre o feminismo negro. O que que você quer saber sobre o feminismo negro? Porque você falou alguma coisa muito que ficou abstrata para mim. Não consigo entender qual seria a questão, por favor. Então, a gente consegue perceber, até mesmo pelas lutas dos direitos das mulheres, porque a gente consegue perceber essa epidemia de feminicídio que vem crescendo cada vez mais, a didática para a gente conseguir conversar, trazer informações para essas mulheres negras, assim como eu, nós mulheres negras, existe uma dificuldade maior, por quê?
porque a compreensão dessa didática tem que ser elaborada de forma que ela consiga compreender, né? Então, assim, existe aí, eu percebo que existe uma diferença até mesmo nas informações dos direitos das mulheres em relação às mulheres negras e às mulheres brancas. Existe aí uma diferença, a gente sabe que existe uma diferença, por quê? Porque, primeiro, se tem uma questão de raça, né? O preconceito racial, depois uma questão de gênero, e depois uma questão de econômica, né? Então, a gente consegue perceber que os acessos a informações, isso vem de berço. Por quê? Porque eu percebo que você falou até mesmo da questão dos professores e do ensino, né? E tudo mais. E eu consigo perceber que esse repasse de ensino foi um déficit tão grande. Eu venho de escola pública, universidade pública, mas eu percebo que foi um déficit tão grande que isso impactou na compreensão de questões muito básicas na população. Ficou mais claro agora, Márcia? Ficou. Olha só, eu vou tentar dialogar com você sobre isso. Agora, ouvindo você, fica mais claro para mim que talvez eu devesse ter dado realmente uma aula bem didática sobre o problema. Porque, como dizer isso? Talvez as pessoas precisem mesmo de um letramento nesse assunto, né? Que eu pressupus que não seria o caso hoje. Então, vamos dizer coisas muito básicas. Se é que eu entendi o que você quis me dizer, né? Bom, o tema da relação entre, ou da intersecção entre raça, classe, gênero, sexualidade, idade e outros aspectos, plasticidade e tal. Eu já elaborei isso num livro chamado Feminismo em Comum, que é um pequeno livro, que circula muito pelo Brasil. Vocês podem também depois procurar isso para ler um pouco melhor. Não é um manual, né? Mas é um livro que pensa junto com essas questões. Mas esse tema se tornou importantíssimo a partir dos anos 80, a partir do momento em que uma feminista do direito, a Crenshaw, que é uma professora de direito norte-americana, ela usa a expressão interseccionalidade para falar das teorias que estavam fazendo essa ligação entre esses aspectos da opressão. E tem um texto, Simone, que você encontra na internet, da Patricia Hill Collins, em que ela procura esse título, que tem o seguinte título: Se perdeu na tradução, porque ela está preocupada em verificar que isso que a Crenshaw chamou de interseccionalidade, quer dizer, quando ela dá esse nome, na verdade, ela está trazendo uma colaboração para um assunto que é muito antigo, que está presente na discussão das feministas negras desde 1960, com a Audre Lorde, depois com a Angela Davis, né? Quer dizer, essas mulheres negras, feministas negras, que começam a falar da raça em relação ao gênero. E quando elas falam da raça, a gente pega, por exemplo, a própria Angela Davis, Gênero, Raça e Classe, né? Esse livro dela, Raça, Gênero e Classe. Agora eu não lembro qual é a ordem, mas enfim. Aí ela fala assim, olha só, as mulheres brancas lá no século XIX participaram tanto da luta abolicionista porque elas sabiam o que significava ser uma mulher, que ser mulher significava ser um ser oprimido, secundarizado. Um ser sempre humilhado, um ser sempre, mesmo quando você era branca e da burguesia ou da aristocracia, né? Isso até hoje é assim. A mulher pode ser rica, uma rica é humilhada pelo seu marido branco. Ela, enquanto mulher branca, é humilhada pelo homem branco. Aí depois ela, como mulher branca, humilha a mulher preta, a mulher pobre, a mulher trans, as mulheres que ela, na hierarquia de opressão, considera que estão abaixo dela.
Por quê? Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Você vai lá e você lê aquela frase em que ela fala que as mulheres sempre foram o outro, elas são inessenciais e subalternas, né? E são secundárias. Por quê? Porque uma mulher, mesmo que ela seja podre de rica, se ela tiver, enfim, sendo mulher, nessa sociedade não tem conversa. O mais ignorante dos panacas, né, Simone, acha que pode bancar o bacana para cima de você. O cara que é totalmente despotencializado nesse sistema capitalista. O mendigo da rua, constantemente, eles são misóginos e assim por diante. Por quê? Porque não é uma questão da pessoa moral. É uma questão do dispositivo da opressão. Dispositivo é um assunto também que vocês podem encontrar no Foucault. Tem muita discussão sobre isso hoje em dia. Então, é uma questão do dispositivo. Os brancos, mesmo não importa, os brancos, os homens, os capacitados, enfim, não importa. Quem estiver posicionado no privilégio pode se transformar num algoz, né? E aí, realmente, a coisa fica muito ruim quando, além de tudo, né? Quando, além de tudo, a gente está mergulhado nessa ignorância, né? Então, eu realmente acredito, e eu, assim, gente, eu sou uma professora de filosofia, não sou uma professora de química, eu sou uma professora, eu não sou uma professora de religião. Assim, eu sou uma professora de filosofia, eu realmente acredito nas potencialidades do pensamento reflexivo e o meu trabalho ao longo da vida foi justamente de entender que o pensamento reflexivo é o grande inimigo dessas opressões. Ou seja, nós vamos poder discutir tudo, conversar sobre tudo e reconstruir o mundo se nós formos capazes de enfrentar os temas e de liberar as pessoas do psicopoder ao qual elas estão condenadas em função dos meios de produção da linguagem. Então, eu sei, Simone, que eu não estou respondendo a tua questão. Eu estou te dando umas pistas para a gente pensar juntas algumas questões, né? É preciso, a meu ver, hoje, trabalhar com essa noção. Inclusive, eu escrevi eu escrevi um texto sobre isso, que se chama Feminismo Dialógico. Então, eu não tenho o menor interesse em disputar com outras feministas visões de mundo, ou, assim, hierarquias, ou, não importa, eu não estou interessada em argumentar com outra feminista para ver quem tem mais razão. Não me interessa. Para mim, o interessante é a gente unir as nossas reflexões, porque todas elas se dão na direção de desmontar o patriarcado. Então, você sabe coisas que eu não faço ideia, e assim por diante. E talvez não seja talvez seja, acho que é um desvio, né, do processo de transformação da sociedade, a gente perder muito tempo com a discussão teórica quando se trata de feminismo. Eu tenho uma prática feminista mais concreta. Digamos, antes eu fazia um feminismo muito acadêmico, muito teórico, mas há 10 anos eu me dedico a um feminismo super prático. E eu realmente não tenho interesse em discutir feminismo ali naquele contexto, no sentido de ficar com aquelas filigranas acadêmicas e o que uma estava dizendo, a outra estava deixando de dizer, porque eu também sempre pressuponho que nós feministas estamos sempre estudando, né? Que a gente já passou daquela fase, você estuda um monte de coisa que eu provavelmente nem conheço, e vice-versa, e assim a gente vai construindo uma coisa em conjunto, sabe? Eu acho que essa é a coisa mais interessante de ou uma coisa que realmente pode nos ajudar a pensar que, assim, não precisamos ter razão, o que nós precisamos é que você continue pensando muito, eu continue pensando muito, e a gente procure os lugares práticos onde a gente vai poder realizar
coisas importantes, sempre, claro, com muita autocrítica, com muito cuidado, com muito respeito ao outro, à outra, à diversidade. Eu gosto de pensar um feminismo dialógico, porque eu não acho que só mulheres possam fazer parte da luta feminista. E gosto de pensar que todos os gêneros, inclusive gosto de pensar que os gêneros estão em desconstrução, e assim por diante. Então, eu te agradeço pela tua pergunta e te convoco, assim, te convoco, desejo que a gente consiga continuar lutando, cada uma nos seus lugares e cada vez mais próximas, né? Que eu acho que é isso também que nós, como feministas, buscamos, né? Juntar com as mais próximas e construindo essa hegemonia. Hegemonia significa, gente, mais gente junto, lutando por um ideal comum que melhora a vida coletiva. É isso que eu acho, em princípio. Mas te falo isso assim para a gente seguir no diálogo. Muito obrigada, Simone. Obrigada, Márcia. Gilberto? Bom, boa noite a cada um e cada uma. Boa noite, Márcia. É uma alegria muito grande tê-la conosco. É um momento muito especial. Por aqui já passaram várias figuras. Nós somos um grupo muito plural. Temos aqui pessoas com experiências profissionais mais diversas, de formações mais distintas. E experiência de fé aqui, embora seja um grupo vinculado a um organismo da CNBB, nós temos aqui pessoas que não estão aqui assentados numa crença religiosa, católica, romana, tradicional, vamos dizer assim. E temos aqui religiosos, temos aqui padres, freiras e tudo mais, né? É um grupo muito interessante. Agora, por outro lado, é um grupo que não discute temas que você está na fronteira. Aqui não tem ninguém que discute geopolítica melhor que o Tadeu, por exemplo. Tadeu é desse campo de... Agora, a Márcia está na fronteira do debate no Brasil e é da nova geração de pensadores de pensar o Brasil a partir de um corte muito determinado. E que eu me sinto muito provocado, porque a minha geração, que vem da Pastoral da Juventude, a experiência dela de fé, ela se baseou muito na dimensão de emancipação dos oprimidos, mas centrado na classe trabalhadora. Quando eu volto nos grupos de jovens de Pastoral da Juventude, eu me perco, porque ali o debate são temas que passam por mim, e que eu vejo jovens, muitos jovens, Márcia, ali, que tem você como uma referência importante. E eu fico muito feliz. Agora, eu confesso, fiquei muito feliz, por exemplo, hoje, eu sigo o Reinaldo Azevedo. Eu gosto do Reinaldo Azevedo. E quando eu vi você na entrevista com o Reinaldo Azevedo, eu falei, que bacana. E eu vi agora, tem mais de 10 mil pessoas já visualizaram uma entrevista que você deu hoje. Está no ar hoje. Você vê que é uma figura de peso. Agora, voltando no debate com você. O título do seu livro ainda não comprei, mas vou comprar, quero ler, quero estudar. É um paradoxo que eu gosto dele, não sei se é assim. O mundo em disputa. Opa, se está em disputa, aí nós estamos no jogo. Porque a sensação que se tem é que a maioria, no nosso campo político muito amplo, é que nós já perdemos essa disputa, que já prevaleceu, já está resolvido, o futuro da humanidade é esse que o capital nos coloca. E eu vejo o Carlos Moura, né? Eu fui de férias com a minha família lá nos Calungas, e ali tem um ensaio muito pequeno de sociedade. Agora, como é que assim a gente pode desenhar? Eu sei que você conhece bem o Benjamin, essa galera, o fator da religião, assim, qual o papel da religião nesse mundo em disputa? Tem um campo que foi capturado no setor conservador, mas de longe representa a maioria de quem se organiza em torno das grandes tradições religiosas, que tem muito a dizer para a humanidade inteira, né? Tanto as de tradições mais monoteístas, como as religiões de tradição mais politeísta. Como é que o fator religioso, que vem para unificar, para aproximar as pessoas, pode ajudar nesse campo que está em disputa? É um pouco isso que eu queria colocar. E agradecer muito por tê-la aqui conosco.
nesse debate. A gente se reúne semana que vem. Esse tema iria continuar, mas deve ser sobre Venezuela em função da situação que está se desenvolvendo lá. E agradecer muito a sua presença e queremos contar em outras ocasiões. Márcia? Então, obrigada, Gilberto. É super importante sua colocação. Bom, quando eu coloco que o mundo está em disputa, é porque ele sempre esteve em disputa. Então, depois você vai ler meu livro, você vai ver, eu estou citando ali desde Platão, na Idade Média. Assim, só para vocês terem uma ideia, o René Descartes, lá em 1500 e tantos, o livro que ele deixou de publicar quando ele soube o que aconteceu com Galileu era o Tratado do Mundo, né? Então, o mundo sempre foi um assunto sério, importante, um assunto do poder. O heliocentrismo, a Revolução Copernicana, né? Tudo isso, essas questões trouxeram uma outra imagem do mundo. Não é à toa que ali na Guerra Fria a corrida para o espaço, né? Ela aconteceu. E não é à toa que agora, na caricatura, nesse momento, para os leitores de Marx que lembram do 18 Brumário, nesse momento em que o mundo, como ele dizia no começo do livro, primeiro o mundo se repete, o Hegel errou, né? Porque, afinal de contas, a história se repete como tragédia, mas o Hegel esqueceu de dizer, como disse o Marx, que, num segundo momento, a história se repete como farsa. Então, nesse momento farsesco do nosso mundo, o que a gente encontra? Uma caricatura da disputa de mundo na ideologia terraplanista, que é um verdadeiro delírio. Então, me interessava esse tipo de questão quando escrevi esse livro. Quer dizer, as pessoas têm imagens do mundo, e claro que mundo, aí se trata de um livro de filosofia, então o mundo é um conceito polifônico, a gente fala meu mundo, o mundo dele, naquele mundo, é o do outro mundo, e assim por diante, e com múltiplos significados. Então, eu quis dizer, nós precisamos disputar esse mundo, porque desde que a própria esquerda aceitou que no livro eu cito vários, o famoso Zizek, o Jameson, teóricos marxistas, gente, dizendo que é mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo, né? Eu queria discutir isso aí, me interessava mexer nesse assunto. Por quê? Eu acho que não. Eu acho que é mais fácil a gente acabar com o capitalismo através disso que eu chamei de ecossocial feminismo, que é uma proposição para pensar um caminho, né? Uma maneira de organizar esse outro mundo possível. E aí, uma questão que eu queria falar também, Gilberto, no contexto da disputa, eu me lembro da Luísa Erundina, quando em 2015 eu propus que a gente criasse um partido feminista, e eu propus isso pelo Brasil afora. Ivone esteve presente em reuniões da Partida naquela época, o que a gente começou a chamar de Partida, um movimento que lá em 2015 foi anterior, aí sim, profético, né? Eu propus, e fui eu mesma que propus, gente. Por isso que eu tô falando eu. Eu sei que muitos homens machistas não suportam quando uma mulher diz eu, e quando ela pensa por conta própria, e quando ela, assim, fala minha visão de mundo, né? Então, que é uma coisa que eu acho que nós mulheres temos que fazer mais. A gente tem que dizer, olha, o mundo que nós queremos é esse. Politicamente, não se trata de autocontentamento narcísico, se trata, e aliás, eu não me manifesto como mulher, senão em situações políticas, até porque eu não gosto de ser mulher e não gosto de colocar minha vida pessoal e minha intimidade nesse lugar. Então, não me digo mulher intimamente. Quando me digo mulher, mulher é uma categoria política que eu estou usando, por exemplo, num contexto público, aqui com vocês, no meio da luta. Mas fora disso, não tenho nenhum interesse de ser mulher intimamente. Bom, mas isso para dizer, então, que toda essa fala é política, ela não tem nada de pessoal, né, nesse caso. Mas para voltar a Erundina, ela chega e diz assim numa reunião da partida, olha só, é muito importante para nós disputarmos o poder, porque para nós a disputa
é algo completamente diferente do que significa disputa para os homens. E é verdade. Então, eu penso numa disputa nesse sentido de que nós, por exemplo, na política, nós mulheres somos tratadas como intrusas. No mundo do conhecimento, somos tratadas como intrusas. Nas instituições, somos tratadas como intrusas. Enfim, não importa. Onde quer que a gente vá, se a gente sai da esfera da casa, da escravização e da submissão, da sensualidade e do sor hétero programado para as mulheres, nós somos sempre tratadas como figuras inadequadas. Tem imbecil que tem a pachorra de dizer que você não devia estar pensando o que você está pensando. Então, eu sou uma feminista irada, sou bem irritada, não tenho paciência com machista, por mais que eu tenha um esforço sempre, né, de não perder a compostura e de não sair da civilidade, né, e não criar mais problemas do que eu já tenho na vida com os meus perseguidores. Bom, mas então eu queria dizer isso, né, que precisamos disputar, é nesse sentido. Acho que a nossa esquerda, ou assim denominada esquerda, eu tenho até brincado em certas entrevistas, eu tenho dito que eu acho que a esquerda acabou, o que existe hoje é o feminismo. Então, por que eu digo isso? É uma provocação, que eu acho que também é a minha tarefa. Alguém que não concorda pode dizer para mim que a esquerda ainda existe, que o feminismo não é tão importante, mas aí a gente vai disputar. E eu vou disputar realmente com os esquerdomachos a minha visão das coisas, que não é simplesmente uma visão de mundo, eu estou chamando de visão de mundo para falar de política. Aliás, coloco como nota de rodapé uma pensadora que eu acho adorável, fantástica, que é a Chantal Mouffe, que fez aquele livro do populismo de esquerda, que é uma pessoa que vem discutindo democracia radical. Eu gosto muito dela. Acho que ela é uma pessoa que pode nos ajudar aí nessa conversa toda também, porque é ela que fala, ela junto com o Laclau, fala dessa necessidade de lutar por hegemonia. Então, as feministas nunca tiveram coragem de lutar por hegemonia. Por quê? Porque desde a sua posição subalterna, elas estão sempre colocadas nesse lugar de servidão, até teórica. Eu não tenho nenhum... Inclusive, eu comecei a fazer uma política de citação. Se vocês forem ler meus livros mais recentes, não que eu vá deixar de citar as pessoas conforme as ideias, enfim, mas eu tenho tentado citar muito mais mulheres e citar mulheres pretas. Até porque, e essa é uma questão que eu volto para, enfim, lembrar, né, da pergunta da Simone. De fato, o feminismo negro, e isso eu escrevi no meu Feminismo em Comum, o feminismo negro é um divisor de águas. E não importa se você é branca, ou se você é amarela, ou se você é indígena, é o feminismo negro que deu teoria suficiente para a gente pensar o feminismo que se construiu na segunda metade do século XX, nessa primeira metade do século XXI. Então, o feminismo, do ponto de vista teórico, já não é mais branco. Eu, mesmo tendo pele branca, sigo, ouço, cito, me baseio no feminismo negro para pensar. Então, isso é uma mudança de paradigma muito importante, que afeta a universidade, a pesquisa, mas afeta sobretudo a política, as instituições, afeta o mundo. Olha o que o feminismo negro e a interseccionalidade trouxeram para nós. E isso não se deu sem disputa. As mulheres negras souberam disputar. E tanto é verdade que elas avançam cada vez mais nos Estados Unidos. Souberam disputar espaço no mundo acadêmico, espaço na política, espaço na sociedade. E isso está acontecendo aqui também no Brasil. E é maravilhoso o que aconteceu agora nas Olimpíadas, né, gente? Porque a gente viu essas 3 mulheres negras medalhistas ali da ginástica olímpica. Foi maravilhoso a forma como elas festejaram as nossas... festejaram suas medalhas e a nossa medalhista brasileira. Então, foi um negócio fascinante. Fascinante. Rebeca recebendo medalha de ouro e as americanas, as estadunidenses, né, para falar a expressão da nossa época, festejando-a com aquilo que é a sua linguagem, né, a ginástica.
Então, foi muito bonito. Bom, mas isso para dizer, acho que tem uma mudança no mundo bem séria, bem importante. Ela ainda é muito pequena quando a gente compara o percentual de mulheres que chegam na política, que chegam nos cargos de decisão, de poder, mulheres e mulheres negras, e mulheres em geral, e mulheres trans, e mulheres cis, e mulheres periféricas, e mulheres indígenas, é sempre muito pouco perto da quantidade de homens donos do poder econômico e do poder religioso, e que então ocupam também o poder político para manutenção dos seus múltiplos privilégios, né? E nesse caso, uma coisa que eu acho, Gilberto, para finalizar essa tua colocação tão importante, do meu ponto de vista, a religião, em qualquer democracia, deveria se retirar da esfera da política institucional. Então, eu sou absolutamente contra a participação de líderes religiosos na burocracia política. Evidentemente, qualquer líder religioso vai se manifestar no seu mundo. Agora, assumir cargos, virar vereador, deputado, prefeito, esse tipo de coisa, acho que é absolutamente destrutiva para a democracia. A democracia suporta a expressão das pessoas, mas ela não suporta a decisão autoritária das pessoas que elas só podem ter no momento em que elas estão em cargos de poder. Então, enquanto os fascistas forem pessoas que estão aí na vida cotidiana e a gente puder discutir com eles, brigar com eles, se contrapor a eles, criar o nosso mundo em oposição ao mundo deles, a sociedade vai sendo levada. Inclusive, vocês vão lembrar que provavelmente a primeira pessoa a ter se dado conta que tinha esse germe, né, do fascismo, embora o nome ainda não existisse, no cerne das democracias, foi o Tocqueville, no seu livro A Democracia nas Américas, porque ele, na sua viagem, observando os Estados Unidos, ele percebeu que tinha alguma coisa muito errada lá no meio daquele mundo. E isso que surgia lá era justamente o populismo, a demagogia, a velha demagogia que se reorganiza como populismo, que cria o inimigo a ser odiado e que transforma, enfim, a democracia numa permissividade autoritária, como a gente vê hoje com força no Brasil, e é por isso mesmo que se consegue sustentar a noção de liberdade de expressão no sentido autoritário, né? Enfim, mas voltando, né, para fechar, acho que seria absolutamente importante que o poder político e o poder religioso estivessem separados, que o Congresso Nacional não tivesse uma bancada da Bíblia, que os religiosos se mantivessem no seu lugar de líderes espirituais, de agentes da comunidade, realizando aquilo que as suas religiões, judaica, cristã, islâmica, do candomblé, de qualquer lugar, enfim, nos seus contextos, né, realizando aquilo que é o sentido da sua religião, mas sou absolutamente contra essa participação na esfera decisória. Então, acho que isso também nos levaria a um debate de horas. Dificilmente eu vi argumentos que pudessem me convencer do contrário. Então, continuo defendendo que o nosso Estado deve ser laico na prática e radicalmente laico. Para o meu gosto, os clérigos, de uma maneira geral, os líderes religiosos, de uma maneira geral, não deveriam nem se pronunciar publicamente sobre questões de política. Numa democracia, claro, né? E a presença, claro, isso em condições normais de temperatura e pressão democrática. Agora, quando os clérigos chegam no poder, então a democracia, do meu ponto de vista, ela fica ameaçada, porque instâncias teóricas vão se misturar. É problemática a participação da religião na esfera do Estado, até porque
as religiões monoteístas são patriarcais, com exceções, digamos, em contextos comunitários. Eu não tenho motivos para... Eu não encontro argumentos, não conheço argumentos que permitam a pessoas que fazem uma defesa da democracia radical, que implica essa interseccionalidade de raça, classe, gênero e sexualidade. Não há argumento que nos ajude a sustentar, enfim, um espaço para a religião no poder. As religiões, quando estão no poder, elas são, aliás, grandes jogos de poder, né? Sobretudo as igrejas são jogos de poder. E, assim, acho que as pessoas, obviamente, têm o direito de acreditar no que elas bem entenderem. Eu não tenho nenhum ódio à religião, acho até muito bonito. Algumas dessas religiões acho até que tem coisas muito bonitas, mas acho que elas não nos ajudam a construir uma sociedade melhor. Pelo menos não nesse lugar do exercício da política. Obrigada, Gilberto. Márcia, eu estava inscrita, mas eu retirei, porque já vai dando 20 horas, tem outra inscrição. Só vou falar uma palavrinha. Hoje você me fez lembrar muito da minha formadora na vida religiosa, que foi minha, foi da Valéria, foi da Ivone, que era uma filósofa. Paulo Maldos também conheceu muito, a irmã Laura Sampaio. Ela não dava respostas, ela nos provocava nas perguntas. Então, eu estou muito feliz por a sua participação e porque eu saio com muitas outras perguntas, desejando que você volte a conversar conosco. Então, passo a palavra ao Márcio Contígio. Márcio, em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua presença. Eu tive a ocasião de ver Lampassan, mas acabei saindo na época, num Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, lá na Bahia, quando você foi falar sobre sororidade. Mas já te vi muitas vezes na televisão, embora tenha tempos que não a vejo. E quero, em primeiro lugar, parabenizar, né, todo esse aporte que você traz, muito importante para todos nós. Agora, é interessante quando você fala que os religiosos não deveriam sequer se pronunciar sobre a política. E aí eu quero fazer assim uma contraposição, né, para a meditação de todos nós. Eu entendo quando você fala que religiosos não devem ocupar cargos políticos, porque eventualmente um prefeito faz um pronunciamento e ele é um padre, aí vai dizer, não, mas ele é o representante de Deus, né? Então pode dar isso que você falou aí, né? Uma mistura de autoridades, entre aspas, né? Agora, eu me lembro, eu trago aqui um contraponto que é da frase, exatamente, uma frase do próprio Papa, do Papa Francisco, que acaba sendo um líder político importante, né, para o humanismo mundial, que diz que a política é a face mais nobre da caridade, né? E a caridade é a face maior do amor cristão, né? Falando já no local cristão, e de muitas outras religiões. Mas eu me lembro aqui de Dom Helder, que dizia: quando eu dou comida aos pobres, chamam-me de santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Então, eu acho que o problema do religioso ser político é porque não tem jeito de não ser. Você veja o enfrentamento do Júlio Lancelotti com o prefeito de São Paulo, né? A atitude dele de quebrar a agressividade construída nos locais de moradores de rua, né? É um ato político. É muito difícil. A vida é política e as pessoas com fundamentos religiosos, assim como os ateus, né, têm muito aporte
humano, muita contribuição para o feminismo e tudo mais. Nós temos um exemplo aqui de pessoa feminista aqui na Comissão Brasileira de Paz, a pastora Romy, né? Pastora Romy. Então, eu faço aqui uma ponderação a você. Em algum lugar, né, algum religioso deve apontar, na minha opinião, deve apontar para o ditador e falar: você não pode fazer o que você está fazendo, o que é uma atitude política, o que é um pronunciamento político. Era só essa discordância que eu queria apresentar para você, com muito respeito. E, mais uma vez, sua fala foi maravilhosa, eu agradeço muito. Muito obrigado, Márcia. Obrigada, Márcia. Olha, gente, já deu 20 horas, 2 pessoas já retiraram as inscrições em respeito ao grupo e principalmente a professora Márcia. Então, eu vou pedir, só se for muito, muito importante, que a Andréia faça essa pergunta para não sair triste conosco. Você faz brevemente, Andréia, por favor? Sim, super breve. Na verdade, E a não vou última, nem então, fazer é a Andréia, pergunta. tá bem, Márcia? Não vou nem fazer pergunta, na verdade, eu só queria agradecer mesmo, né, por estar aqui, ouvir essa discussão, reflexão, muito, muito rica, e me apresentar também, né, o tema aí que eu acompanhei, entrei mais no final, não consegui entrar antes, gostaria, mas não consegui. E eu sou professora universitária, sou psicanalista, sou mulher branca e sou vítima de violência doméstica. Então, assim, também, né, complementando o tema que surgiu, só para me apresentar e, assim, realmente a gente, como mulher, está sempre submetida a alguém que tem um poder e um lugar de privilégio, né, que são os homens, e que podem usar esse poder contra as mulheres, né? Claro que tem aqueles homens que também não fazem. Mas eu só queria então me apresentar e agradecer mesmo. Obrigada, Andréia. Volte Muito outras breve. vezes. Tomara que você possa participar nas outras semanas. Passo a palavra, Sim, então, com à professora certeza. Márcia. Obrigada, Sueli, obrigada pelas suas palavras. Andréia, te desejo boa sorte. E eu vou fazer um comentário muito breve à colocação do Márcio, que também foi muito interessante. Vejam, onde eu vejo o problema, porque, obviamente, a gente precisa sempre fazer essa distinção entre a política no seu sentido genérico, no seu sentido greco-latino, né, do lugar público, da esfera pública, da polis, da sociedade que se organiza e assim por diante. Essa política no sentido amplo da palavra, quando podemos, então, dizer tudo é político. Então, essa é uma questão da política. A outra é pensar a política como burocracia, como aplicação, né, das teorias e das práticas. Então, nesse território da burocracia, religiosos, a meu ver, nunca deveriam fazer parte nesse território burocrático. O Estado, todo Estado deveria ser laico, até porque o Estado em si mesmo já é uma figura tão absoluta que se ele acrescenta um segundo absoluto, que é Deus, e a religião, pense em uma religião que administra Deus, né? Então é muito complicado. Bom, então acho que as igrejas têm que estar de fora, os líderes têm que estar de fora, nos seus territórios de cuidado, de trabalho espiritual com as pessoas. Aí tudo se mistura, aí se volta para aquela grande esfera em que tudo é político, e aí certamente o líder religioso, o papa, o padre, o pastor, a freira, enfim, a monja, que se levanta contra o ditador, deve fazê-lo, não apenas pode, mas deve fazê-lo, porque diante das ditaduras, enfim, uma ditadura é um lugar onde não existe democracia, e a primeira coisa que uma pessoa que é um religioso talvez sinta a necessidade de fazer é justamente defender heroicamente, com o risco de se tornar mártir, né, gente? Estou pensando aqui, sobretudo, no cristianismo, né?
no cristianismo, que é uma religião da compaixão. Talvez o grande ensinamento que o cristianismo possa ter trazido ao mundo, mesmo que o mundo não tenha aprendido, é a compaixão, a caritas, né? A charitas, para alguns falam assim. Mas, enfim, a compaixão, que hoje em dia foi substituída pela noção de empatia, que não é exatamente a compaixão, mas ninguém mais fala de compaixão, todo mundo fala de empatia, e eu fico sempre querendo falar de compaixão. E acho que, então, temos problemas aí para resolver, digamos, na estrutura da sociedade organizada. Por outro lado, a mim me preocupa sempre o psicopoder que discursadores políticos, religiosos têm sobre as pessoas. Então, alguém que tem, hoje em dia a gente chama até de influencer, né? O religioso sempre foi um influencer. Já notaram isso? Então, imaginem esse influencer dotado de 2 poderes e calculando sobre o que as pessoas pensam, sentem e acreditam. O que eu chamo de psicopoder, aliás, um tema que eu venho trabalhando desde 2019, o que eu chamo de psicopoder é o cálculo que o poder faz sobre o que as pessoas pensam, sentem, acreditam, ou seja, um cálculo sobre a nossa subjetividade. E imaginem o compromisso ético que uma pessoa religiosa tem que ter na vida, já que ela mexe com a subjetividade dos outros. O compromisso ético que um psicólogo tem que ter. Que, enfim, hoje os influencers, né, os jornalistas, os publicitários, essas pessoas que estão aí influenciando a subjetividade dos outros e dessa maneira também influenciando as ações dos outros. Evidentemente que alguém que faz filosofia também tem que ter essa responsabilidade, né? Mas quando você provoca o pensamento, você não está dando pensamento pronto, nem obrigando as pessoas a concordarem com você. Isso não quer dizer que você não deva defender aquilo que você acredita, mas no território do debate, se a discussão é sincera, honesta e corajosa, a gente pode chegar a lugares maravilhosos de compreensão, apesar das nossas diferenças, que também devem ser sempre contempladas e aplaudidas, né, gente? Porque o bonito é isso, né? O bonito é a gente não ser igual. Então, é sermos singulares, né? Cada um à sua maneira, do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista linguístico, e por isso mesmo que eu sempre chamo atenção para a ética. A gente precisa de respeito, precisa de reconhecimento da alteridade, precisa da compreensão e do reconhecimento dos outros para podermos seguir. Bom, eu agradeço muito a vocês, agradeço a Sueli, agradeço ao Gilberto e agradeço a todos os outros e outras. Estamos passando da hora, eu também já vou me despedindo para vocês poderem fazer as finalizações de vocês e me dispondo a estar aqui em outro momento para discutirmos outros assuntos, sabendo que o grupo é muito heterogêneo e prefere uma aula mais didática. Eu me disponho um dia a dar uma aula didática, embora hoje eu tenha feito uma exposição mais baseada nessas elaborações ulteriores, né, que já são o efeito de muitas reflexões, mas se um dia vocês quiserem uma aula sobre um assunto específico, podemos fazer, e sobre muitos assuntos específicos, no meu site vocês encontram inscrições para os meus cursos, e também agradeço, enfim, se alguém tiver interesse. Então, muito Márcia, obrigada, boa Márcia, noite. só uma palavrinha, é nosso costume, no encerramento das nossas reuniões, ter um agradecimento, e a Consuelo faz de forma poética esse agradecimento. Então, te peço mais um minutinho para você ouvir essa saudação final da Consuelo. Márcia, foi uma honra ouvi-la. Nosso agradecimento pela sua disposição para estar conosco, principalmente nos provocando, nos sacudindo para acordar nossa acomodação
e fazer adormecer tantas mazelas dos nossos tempos atuais. Desiguais na terra, nascemos todos sobre o signo de um baralho escandaloso de cartas marcadas. São muitas cicatrizes. O corpo espiando os ossos franzinos, a fome na carne magra, o olhar ancorado num ponto incerto do além. Por certo, apenas um futuro escorregadio, bloqueados por dívidas que não fizemos, saqueados, pilhados que sempre fomos. Obrigada, Márcia. Foi muito bom estar com você. Obrigada, Consuelo. Um beijo para vocês. Obrigada a Beijo a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Márcia. Obrigada, Obrigado. Márcia.